Presidente da República chegou ao Palácio Presidencial alemão debaixo de frio, 10 graus na capital alemã. Foi recebido pelo presidente alemão e respectiva esposa. É a ponta inicial de uma parceria estratégica que se começa a forjar sobre bases igualitárias. A recepção registou as devidas formalidades protocolares e a seguir José Eduardo Santos e Horst Köhler reuniram-se em privado para definir as bases da cooperação entre os dois países. Na chancelaria, o presidente José Eduardo Santos reuniu-se com a chefe do governo alemão, Angela Merkel. Depois das conversações oficiais, a entrevista coletiva. Sr. Presidente da República, fala Alexandre Costa TV Zimbo. O país e os governos ao nível do mundo, por causa da crise económica que se está a viver, estão a adotar certas políticas de austeridade económica. Com esta sua visita, que está a ser encarada com muita expectativa, Sr. Presidente, quais são as vantagens que o país vem buscar perante todo este cenário de crise económica que se está a viver? Bom, como sabe, um dos principais problemas que afeta hoje os bancos é a falta de liquidez. Não será tanto ainda a nossa situação, mas de qualquer maneira, o que nos preocupa no nosso país, sobretudo, é a diminuição das receitas do Orçamento Geral do Estado, por terem baixado os preços de venda do petróleo e do diamante. Portanto, há investimentos públicos que estavam na nossa carteira que não encontram agora suporte financeiro para a sua execução. E, por conseguinte, temos estado a fazer diversos contactos em várias partes do mundo, no sentido de buscar os financiamentos que nos garantam a execução desses projetos que constam do Orçamento Geral do Estado aprovado pela Assembleia Nacional. Esta é a missão que nos traz aqui também, por um lado. Por outro lado, é mostrar que o nosso mercado é um mercado aberto e que os investidores privados podem encontrar nele oportunidades boas para realizarem seus negócios. Felizmente, saímos daqui satisfeitos porque encontramos respostas positivas para as duas situações. Angela Merkel respondeu à questão sobre qual a importância de Angola em prol da estabilidade na região e da luta global contra os efeitos nocivos da crise atual. Angola tem tido um desenvolvimento muito estável, tem um orçamento sólido, as matérias-primas constituem uma fonte de receitas, portanto, Angola é exemplo de um país de que podem ser atingidas altas taxas de crescimento. Angola presta sua contribuição no âmbito da UE, também no âmbito de medidas de estabilização no Zimbábue, na situação do Zimbábue, de modo que Angola é para outros países um ponto de referência, a outros países que depositam grande confiança, grande esperança nesse país, mas após tantos anos de guerra, Angola tem muito que fazer no próprio país. Infraestruturas, abastecimento energético, são tarefas que Angola está executando, essas tarefas estão em fase de execução. A questão sobre se Angola vai ou não aderir ao movimento global pela transparência na gestão dos recursos naturais, o presidente José Eduardo Santos referiu que este é um assunto para o qual os angolanos já começaram um debate a nível interno e que a adesão do país ao movimento vai decorrer no tempo em que ela tiver de ser. Não temos qualquer objeção à adesão deste movimento sobre a transparência, mas nós partimos do princípio que a vontade de transparência deve partir sobretudo das instituições nacionais e dos atores nacionais. É lá onde os problemas se passam, onde os atos se praticam, onde eles devem ser verificados e controlados. Nós partimos do princípio que Angola é um país soberano, tem instituições soberanas, tem a Assembleia Nacional, tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério das Finanças, enfim, tem a sociedade civil. E são, em primeira instância, estes órgãos e essas instituições que se devem ocupar da transparência dos gastos públicos ou da aplicação dos dinheiros públicos. É evidente que não nos custará um dia aderir a esse movimento, mas numa primeira instância o nosso esforço é um esforço interno do Governo
e das instituições que o controlam. José Eduardo dos Santos agradeceu a hospitalidade das autoridades alemãs e formulou um convite à chefe do governo germânico a visitar Angola no tempo que for definido pelos respectivos canais diplomáticos.